Boa tarde a todos e todas. Hoje o nosso encontro tem como tema Reconstruir o Pacto Educativo Global e o nosso convidado é o Padre Valdeci Gonzaga, diretor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Seja muito bem-vindo, em nome da professora Maria Clara, agradeço a sua presença. Obrigado, Kátia, e obrigado à professora Maria Clara, que com certeza indicou meu nome ali. A Cátedra Maria Martini tem um peso assim muito grande na produção da teologia dentro da PUC, porque ela alimenta as expectativas, as esperanças, o ânimo nos alunos da graduação, e isso é muito importante. E depois, é claro, desenvolve todo o elo de trabalho de interface entre as várias realidades que nós temos. Então, nossa gratidão. E depois realiza também, sempre em conjunto com outras atividades que a própria professora faz, na pós-graduação. Então, seja na graduação como na pós-graduação, a cátedra é para nós uma riqueza muito grande, e obrigado. Tanto é que quando eu fui colocar lá no departamento as fotos das cátedras, né? E eu falei, bom, eu vou começar por uma ordem cronológica, né? Daquela que existe há mais tempo. Né? E aí, depois, o contrário foi verdadeiro também. Daquele que tinha falecido primeiro, ficou lá no fim. Se alguém quisesse começar o contrário, tinha argumento para começar o contrário. Se tivesse que começar por ali, tinha o argumento. Então, muito obrigada, professora. O convite é para conversar um pouco sobre a proposta do Papa Francisco em relação à questão deste pacto educativo, um pacto global educativo. Eu gostaria, em primeiro lugar, de lembrar que eu não vou projetar slides, eu vou fazer aquilo que a professora também gosta de fazer, que é comentar, conversar, bater papo e tudo mais, e a gente pode conversar tranquilamente. Né? Primeira coisa, o Papa Francisco ele tem usado a terminologia pacto. Então, ele tem falado em pacto educativo, um pacto para a economia, e ele tem se baseado muito também numa outra realidade, que é convocar os jovens para isso daí. Não me ignora, pelo contrário, nós vamos ver no Instrumento Labores, ele fala as pessoas idosas precisam estar presentes, porque se trata da memória, mas se nós tiramos a perspectiva de vida dos jovens, nós tiramos a esperança do futuro, e ele tem muito trabalhado esta questão dos novos pactos de envolver a juventude. Quem estava presente ao vivo e a cores lá na Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia, como eu estava naquele dia, né? Então o Papa aos jovens diz: nós precisamos mudar o mundo. Vocês aceitam trabalhar para mudar o mundo? Então aquilo foi um grito enorme, né? Os jovens que falaram, estamos dispostos. Sim, Papa, sim. Então o Papa, depois daquilo, parece que se empolgou mais ainda. Já tinha se empolgado com os jovens em relação à Jornada Mundial aqui do Rio de Janeiro. O terceiro ponto que eu gostaria de lembrar, o Papa tem presente que ninguém se salva sozinho. E todos nós somos protagonistas. Então, um pacto precisa ser entre pessoas. É óbvio, entre várias pessoas, e todos precisamos ser protagonistas deste pacto educativo global. Não é um pacto restrito a determinado grupo, mas precisa realmente ser global. O Papa coloca um objetivo, ou seja, é necessário que nós coloquemos a pessoa no centro, que nós ativemos as melhores e maiores energias para poder se construir este pacto e educar para o serviço da comunidade. Nós vamos chegar lá nesses pontos para nós entendermos aí um pouquinho, né? Ele, num quinto ponto, elabora trabalha com o fato de que nós precisamos olhar para as muitas experiências presentes no mundo, né? Então,
se trata não de começar alguma coisa do zero, mas olhar as muitas experiências de criatividade, ele tem usado muito esse termo, para poder se construir. Nós sabemos que teria sido realizado já um encontro, não vai em maio, não vai ser realizado mais presencial. O Papa já definiu que o encontro vai ser realizado no mundo virtual, no mundo digital, será no dia 15 de outubro deste ano. Assim como a questão da economia também será sempre pelo mundo digital. Último ponto, antes de entrarmos nos vários aspectos ali do que e como se desenvolveria, interessante, o Papa propõe um vocabulário. Isso é muito interessante, né? A ser trabalhado no pacto educativo. Primeiro termo, a mística de viver juntos. O segundo, a vila da educação. Ou seja, como uma aldeia, uma vila, e nós vamos ver estes temas lá. O terceiro, a fraternidade e a paz mundial. O quarto, trabalhar para não cair na egolatria. Este termo ele tem muito usado. O quinto, é preciso retrabalhar os recursos positivos das plataformas digitais, da educação por meio da internet. É interessante porque quando o documento foi escrito, a carta, ele fez o convite lá em 2019, ninguém imaginava que nós cairíamos na pandemia e na pandemia ficaríamos no isolamento social, e no isolamento social nós faríamos um ano inteirinho na educação digital. O sexto é educação para o silêncio. É interessante ele também falar do valor do silêncio neste pacto, então, educativo global. O sétimo é que nós não deixemos de trabalhar a cultura do descartável. O oitavo é o pensamento a partir da unidade e não da individualidade. Isso é espetacular naquilo que ele gosta, né? Ele trabalha o tema da inquietação da busca. Ou seja, é possível um futuro melhor, é necessário que nós acreditemos, então nunca se deixe vencer. Seja inquieto na busca. O nono, a revolução da ternura. Essa precisa vencer os vários obstáculos, inclusive no texto vai se falar da palavra amor para isso, né? E, enfim, o 10º ponto, e aqui eu poderia dizer, é o decálogo do vocabulário que ele cria, da terminologia que ele propõe das expressões, a cidadania ecológica. Então, vamos ver como que esses pontos se distribuem. Agora, eu deixo aqueles 10 pontos decálogo que ele propõe e entro nas reflexões propostas ou naquilo que é o ideal que o Papa propõe neste pacto. Eu tenho meia hora. Meia hora. Kátia? Sim, professor. Perfeito. Sim, tá bom? Porque eram 40 minutos, eu acho que já falei ali um pouquinho, então meia hora. Não, não, se você tiver mais coisa, pode ir um pouquinho além, não tem problema. É só para dar tempo para o debate, para as perguntas e tal, né? Perfeito. Olha lá a misericórdia divina sendo aplicada, né? Então, a gente vai. Primeira coisa que ele lembra é que isto já foi gestado nos 2 primeiros documentos dele. Tanto no documento Evangelii Gaudium, como no documento Laudato Si. Do primeiro, ele diz: nós precisamos ser uma igreja em saída, ou seja, uma igreja que vá ao encontro de todos, em todas as situações, em todas as realidades, e é óbvio que a educação precisa atingir todos e em todos os lugares, e numa atitude que ele mesmo colocou no documento, que é aquela, uma comunidade precisa primeirear. Palavra que nós não temos no português, mas que nós conhecemos. E do segundo documento, o que ele tem no projeto aqui? É que uma educação ela será sempre
e cada vez mais ineficaz, e os seus esforços serão sempre estéreis se ela não atuar junto com a defesa da ecologia, da casa comum, na luta, na questão do tema socioambiental, na superação dos problemas socioambientais. E aí ele diz o seguinte: é preciso mudar de rumo. Nós estamos numa direção em que nós não vamos chegar a nenhum ponto, a não ser um ponto suicida. E ali ele lança essa ideia desta vila da educação, né? Dentro daquele esquema de mudança de época, ele tem, se a gente olha lá no site, eu fui visitar tudo, né? Eu agradeço à professora Maria Clara, porque foi a oportunidade para eu poder visitar tudo quanto é texto que tinha ali, e uma das coisas que ele tem usado muito é preciso, para educar uma criança, uma aldeia inteira. Se a aldeia inteira não estiver voltada para a educação, para aqueles princípios, ela não consegue, então, educar uma criança. Então, imaginemos isso, uma aldeia inteira, uma vila inteira, precisa preocupar-se em educar os seus filhos. E aí, sim, ele vai lembrar, olha, por quê? Porque a educação não se esgota na escola, não se esgota na universidade, não se esgota, se trata, então, do estilo de vida que é preciso realizar. E aí, sim, ele propõe este pacto educativo global a partir do termo aliança do Antigo Testamento. E ele lembra, inclusive, que o termo aliança, ele revela que é preciso entender que a aliança não se faz consigo mesmo. A aliança se faz com alguém que está disposto a seguir o mesmo caminho que você está propondo. E, é claro, um caminho que vai ser realizado juntos. Então, um pacto dentro da Sagrada Escritura, o primeiro pressuposto que tem é: está você disposto a caminhar com outra pessoa? Está você disposta a caminhar com outra pessoa? Para o pacto educativo, nos documentos, curiosidade que eu fiquei assim, até achei bastante estranho, mas positivamente falando, né? O Papa que ele mais cita é o Papa Emérito, porque falou nos discursos anteriores da emergência educativa. Então, o Papa Francisco busca lá e cita o tempo todo esta emergência educativa que vem. Ora, para isso, o pacto educativo, diz ele, deverá criar uma fraternidade universal. Em que sentido? Ele diz: é preciso entender a educação, ou pacto educativo, não como uma questão moral, não como uma questão social, mas como um valor antropológico fundamental. Se não se parte do dado antropológico fundamental, ele diz, não se chega lá. Então, aí ele diz, olha, o encontro deverá ser de solidariedade, o encontro deverá ser de diálogo, o encontro deverá ser de reciprocidade, o encontro deverá ser... Mas ele diz, é um dado antropológico, não é um dado ético-moral apenas, porque é muito mais profundo do que uma responsabilidade ou querer fazer por uma questão moral, é uma questão antropológica. E ele lembra o seguinte: a vida humana, ela não tem a origem em si mesma, ninguém se autoconstrói ou se autoproduz em termos de nascimento. Ele até usa uma expressão assim, olha, nós até podemos escolher amigos. Amigos, sim, nós escolhemos. Porém, o dado da vida humana, do gênero humano, de toda a criação, este é um dado antropológico que nós não escolhemos e é preciso trabalhar este pacto a partir do dado antropológico. E aí ele bate bastante na questão da cultura do descartável. Ou seja, é preciso criar a fraternidade para que, a partir da consciência de uma origem comum,
a partir da recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos, chegar a implantar este pacto da educação global, tendo em vista não apenas um serviço, digamos, ele fala, não fomos criados apenas para viver com os outros, mas como um serviço aos outros. Então, não se trata de uma convivência, mas de uma doação total. Tudo isso para poder entender o que ele vai querer colocar como proposta para este pacto global. Um outro dado interessante, ele diz, olha, este pacto deverá ser intergeracional. Intergeracional. Por quê? Porque ele diz, olha, se nós esquecemos, é claro, os adultos, nós perdemos a memória. Se nós não investimos nos jovens, nós perdemos a esperança. Talvez seja aqui interessante lembrar que o Francisco foi o primeiro Papa a realizar o Dia Mundial dos Avós. Nós tínhamos sempre a Jornada Mundial da Juventude, pois ele foi lá e mordeu a isca e fez a proposta. Isso é muito interessante. E aí ele diz o seguinte, a criatura humana, ela precisa estar voltada para o coletivo, não na egolatria, que é um termo que nós, sabemos no português, dificilmente usamos, né? Mas ele bate bastante nisso daí. Ele diz que é necessário superar as fraturas criadas pelos últimos séculos, em especial das populações mais ricas com as populações mais pobres, das pessoas mais ricas com as pessoas mais pobres, fratura entre o masculino e o feminino, fratura entre as diferenças e fratura entre o próprio gênero humano e a natureza. Natureza ele vai batendo bastante ali, né? E ele diz, olha, vencer a idolatria do eu, a egolatria, só se faz a partir de uma palavra que é juntos. Construímos isto juntos, não construímos sozinhos. Ele lembra que a globalização ela nos tornou mais vizinhos. Interessante isso. Ela nos aproximou enquanto vizinhos, mas ela não tem nos aproximado enquanto irmãos. Eu me lembrei, lendo isto, de muitas pessoas que moram em prédios que dizem aqui, tem meu vizinho. Mas não é um amigo, não é uma amiga. Você não faz amizade, é um vizinho que está do lado. Ele diz, olha, infelizmente, a globalização ela tem nos feito mais vizinhos, mas não nos tem feito mais irmãos. A tecnologia, as mídias sociais, o mundo online, as plataformas digitais, enfim, permanecem como grandes desafios a gerarem a integração de todos. E aí tem uma frase muito bonita. A velocidade que hoje lhe impõe as relações ou as ações humanas contrasta com a lentidão natural biológica. Talvez nós estejamos mais do que nunca vendo isso, né? Todo dia, zoom, 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 zoom. É uma velocidade tão grande, de manhã até agora nós já nos encontramos várias vezes, mas isso não tem acompanhado o ritmo da vida comum. E aí ele diz o seguinte, os novos tempos precisam ser melhor trabalhados, por quê? Porque tem gerado sentimentos de frustração na humanidade. Estamos mais vizinhos, mas não somos mais irmãos. Estamos no momento em que nada mais do que clicar para entrar numa nova rede social, numa nova live. Mas o texto diz o seguinte, tem vezes que um clicar não resolve mais. Ou seja, nem sempre dar um clique
resolve toda a situação com a mesma rapidez que nós gostaríamos. Então, ele diz, internet e mídias sociais estão, neste momento, alterando de maneira radical as relações humanas, mas nem sempre elas têm sido relações humanas de grande valor, de integração de toda a humanidade, sobretudo dos mais pobres. E qual que é um critério que ele aponta para que nós possamos assumir estes valores, inclusive a integração, capaz de humanizar o processo? Ele diz, é preciso discernimento, ou seja, que nós sejamos capazes de produzir discernimento para poder assumir ações. E um outro critério que ele coloca é educar as demandas dos jovens. Ali ele privilegia, é claro, no bom sentido, é preciso educar as demandas dos jovens, porque senão o futuro fica comprometido. Depois, interessante, quando ele entra na temática que diz respeito à questão da crise relacional, né? Ele diz, o ser humano e a natureza têm caído cada vez mais numa crise de relação. E ele diz o porquê dentro do seu projeto. Ele diz, nós não estamos apenas fazendo parte, nós não estamos apenas relacionados à ecologia, à natureza, à casa comum. Ele diz, nós não estamos separados. Não adianta falar, estou me aproximando mais da questão ambiental. Ele diz, nós estamos incluídos na natureza. Então, a questão, ele volta ao tema, em relação à natureza, na educação da casa, do cuidado da casa comum, da construção de uma sociedade justa, da inclusão dos mais pobres, da superação das fraturas de gênero, por exemplo, entre homem e mulher, ele coloca, entre pobres e ricos e tudo mais, ele usa uma expressão, não é só e tão somente uma questão moral, mas é uma questão ontológica e antropológica. Então, estudar isto, o projeto, olhar a proposta desta inclusão global de todos, não a partir de um critério moral, mas como uma questão a partir da questão ontológica e antropológica, daquilo que é próprio do ser humano. E aí sim ele diz, olha, nós todos precisamos sentir-nos no uno, não um apenas, mas no uno, ou seja, toda a comunidade comum. E aqui ele vai bater, então, num tema interessante, que nem sempre nós gostamos, que é o valor da diversidade e da diferença. Nem sempre nós gostamos. Então, ele diz, um novo humanismo precisa ser construído, mas que leve em consideração a unidade e a diferença. Nós não podemos tocar o projeto para frente, guardemos bem essa expressão, a partir de uma unidade sufocante, que ao invés de ser criativa e gerar vida, pode matar a alteridade e mata, é óbvio, o ser humano, a vida. Então, o pensamento se constrói, o pacto se constrói, se articula dentro e a partir da unidade, mas dentro e a partir também do respeito à diversidade, porque a diferença ela é enriquecedora. E aí o Papa usa, eu vou abrir aspas, as guerras começam dentro de nós quando não somos capazes de nos abrir ao outro, quando não respeitamos as diferenças, que são uma riqueza e não empobrecimento. Então, o pacto precisa ser construído a partir disso. E aí, ele diz o seguinte, para isso, é óbvio, é necessário
educar e educar-se, e permitir-se ser educado, não considerar o outro diferente, a outra diferente, como inimigo, como adversário, a ser eliminado, a ser eliminado. E ele entra, então, no valor do papel do diálogo, e ele usa a expressão que o diálogo precisa ser um método. Por isso, ele vai, então, colocar que o professor ajuda a formar o aluno a partir do diálogo, do encontro. Ou seja, da relação, do encontro, é que nós vamos ajudar na formação, na educação. E ele diz, olha, o diálogo deve ser um método para se construir os novos parâmetros para a justiça e a paz. E, inclusive, ele usa na ação política, que a educação precisa atingir a igreja, o meio político, a universidade, enfim, começar a atingir todos os campos. Quais são os valores indispensáveis que o Papa coloca para um novo método ainda? Primeiro, a relação educacional. É aquilo que eu dizia, a excelência da formação não se mede por uma questão que é o tanto de conteúdo e nem sequer as habilidades que o professor, por si só, transmite aos alunos, mas na qualidade do relacionamento em todos os campos em que ele é capaz de estabelecer, em que ela é capaz de estabelecer, com aqueles e aquelas que lhe foram confiados no processo formativo, não período. Outro valor muito grande. O pacto precisa atingir a todos. Se ele não for inclusivo, se a situação de pobreza real no mundo, se o sofrimento, a exploração, a negação de possibilidades, enfim, se tudo aquilo que é capaz de matar a vida, ele usa uma expressão bonita, em que se encontra boa parte da infância mundial. Se não se superar isto, não se consegue, então, construir este pacto. Depois também, ele pergunta, o mundo pode mudar? É possível realizar este pacto? Ele diz sim, desde que todas as energias sejam focadas, ou, no mínimo, aquilo que nós poderíamos chamar de todas as energias necessárias sejam focadas para este pacto mundial educativo. Falou, porque se nós não gastarmos as energias, nós não conseguiremos atingir nem realizar este objetivo. O convite, então, do Papa é dirigido aos jovens, em primeiro lugar, mas, igualmente, a todas as pessoas que têm responsabilidades políticas, administrativas, religiosas, educacionais. E ali ele volta a bater na tecla. É hora de ouvir o clamor que nasce do fundo do coração dos nossos jovens que pedem, que desejam mudança. Que tipo de clamor? Ele diz, grito de paz, grito de justiça, grito de fraternidade, grito de indignação, grito de responsabilidade, grito de compromisso de mudar, grito contra todos os frutos perversos gerados pela atual cultura do descartável. O clamor dos jovens, mais do que nunca, precisa ser ouvido. E ali ele volta a usar uma outra expressão. Ouvir os clamores dos jovens é e será para nós um risco saudável. É correr um risco, ele diz? É, mas é um risco saudável. Correr este risco
despertar a inquietação cada vez maior no coração dos jovens, é para nós a ocasião para poder recuperar o desejo ao impulso de um futuro melhor. Então, é para nós a ocasião. Ele diz, é preciso correr o risco. E aí, sim, ele coloca algumas questões como o pacto deve nos levar à mudança de estilo de vida, conscientes e responsáveis. Deve nos levar a compartilhar o espaço de liberdade, um espaço que é possível no crescimento pessoal e comunitário. É preciso que as ações sejam difundidas e espalhadas na sociedade, senão nós não vamos conseguir fazer o fruto frutificar mais ainda. Então, ele coloca aqui, deve ser para nós uma missão. Qual que é a missão? Ele diz, nós precisamos fazer com que o mundo se torne esta vila de educação. Como? Construindo redes humanas e abertas de relações, em 3 direções. Primeira delas, ele coloca uma tríplice direção. A coragem de colocar a pessoa no centro. Esta semana, eu participei de uma banca de defesa da Bolivariana, em que a doutora, porque já defendeu, ela fez um projeto todinho, e a tese dela construiu, a partir das bem-aventuranças, como um itinerário ético cristão para as empresas. Algo muito interessante. Essa danada dessa mulher, que é do meio empresarial, está fazendo uma proposta a partir daquilo que nós, então, entendemos como o coração das bem-aventuranças do texto para a vivência cristã, e ela diz, ou o ser humano está no centro, ou ele continuará sendo considerado apenas um produto. Se é considerado um produto, fica difícil. Os idosos são descartados porque não podem mais produzir. As crianças são descartadas, não são levadas em consideração porque ainda não podem produzir. Então, é óbvio que o pacto educacional precisa de reverter esta situação e valorizar a todos. Segundo lugar, é a coragem de investir nas melhores criatividades, energias capazes de levar adiante. E terceiro e último, a coragem de formar pessoas disponíveis para o serviço. Vamos pegar o nosso meio. Se nós não gastarmos energias a partir da realidade da Pontifícia, do Rio, a partir da realidade da comunidade onde nós nos encontramos, a partir da realidade da igreja, e investir energias, nós não conseguiremos realizar este pacto, uma vez que ele precisa abranger todos os pontos e lugares. É preciso enxergar, diz ele, e criar novos modos de compreender a economia. Talvez por isso os 2 pactos que ele propõe. Um pacto da economia de Francisco e um pacto educativo global. Por quê? Porque ele diz, nós precisamos corajosamente criar, então, um novo estilo de educação. Corajosamente tomar consciência de que é preciso criar uma nova cidadania, aonde o outro e a criação estejam interrelacionados, aonde na educação se renovam todas as coisas. Por isso ele diz, é necessário atenção educacional em todos os âmbitos, para que nós possamos chegar lá. Quase acabando. Qual é o caminho que o Papa aponta? Ele, no texto da carta, ele já diz, o caminho é a formação das gerações mais jovens, sem
deixar de lado as gerações adultas. Porque ele diz, aqui nós vamos criando as possibilidades de revisão e de renovação. Olhem os dois termos, né? Possibilidade de revisão e de renovação de uma inteira sociedade. Se nós não colocarmos as duas questões juntas, ele diz não é possível. Então, rever a inteira sociedade a partir da educação. Ele diz, é uma escolha corajosa? Nós já tínhamos falado, que ele tinha sugerido, precisamos correr o risco. Mas ele diz também, é uma escolha corajosa. Você vai investir na educação, na formação em todos os sentidos. Você vai fazer com que ela integre a todos, sobretudo os mais pobres, aqueles que estão excluídos quase em todos os sentidos. Falou, porque se nós não incluirmos a todos, ela continuará, então, ineficaz. Ela continuará estéril. Ele usa o termo estéril. Ineficaz e estéril. Ou ela é inclusiva, ou não tem como. Ele diz o seguinte também. Ora, olhemos com carinho para os jovens recém-formados. Por quê? Porque ele diz, eles acabam de ser formados nas universidades, são colocados de imediato como produção e matéria-prima de mercado dentro do mercado. Falou, não são capazes, a sociedade não é capaz de fazer propostas criativas, propositivas, pelo contrário, as pessoas que são formadas são reutilizadas na cadeia da produção, do mercado, e aí entramos na ideologia consumista e nós não conseguimos mudar o mundo. Ele diz, não tenhamos dúvidas, é preciso uma verdadeira e radical inversão da rota. Ou nós trabalhamos, invertemos esta rota, ou não conseguiremos. Ele diz, é projeto para hoje? Não. É projeto de longa duração. Talvez a palavrinha não nos agrade muito, né? Mas ele tem insistido muito nisso, que o tempo é superior ao espaço. Claro que a gente não faz projeto para hoje, o projeto vai e deve caminhar longo. Concluindo, o verdadeiro serviço da educação é a educação ao serviço. Esta é uma frase dele. O que é que ele diz neste sentido? A pesquisa educativa, em todos os campos, ela também precisa ser entendida como um tripé a favor da educação inclusiva. Ou ela realiza isso, ou ela não consegue entender o seu valor. O método fundamental neste sentido de uma educação ao serviço, de uma educação inclusiva, é a educação a serviço e como serviço em todos os sentidos. E ali ele fala uma coisa também, concluindo, que é o seguinte, o que realmente está em jogo em cada gesto educacional. É uma pergunta, o que realmente está? Ele diz, se é a educação de promoção do ser humano, em todos os sentidos, sobretudo da inclusão, então nós conseguiremos um mundo, um futuro melhor entre nós, seres humanos, e entre nós com a casa comum. De tal forma que, a partir do tema, a partir do vocabulário que ele propõe para o pacto educativo, é óbvio, o pacto precisa ser entre todos e em todas as direções, em todas as dimensões, porém, que inclua, que promova, sobretudo, é óbvio, aqueles que estão excluídos, porque se nós não incluirmos todos, nós seguiremos adiante, e tão somente com uma parcela da população tendo condições de formação, de melhores condições de vida, de disputar a vida no mercado, a sobrevivência,
e isto vai levando mais ainda o processo, e ao processo de exclusão. Por isso, é um pacto que ele propõe entre todos, que nós possamos, é claro, no nosso pequeno espaço que temos, colaborar para que isto aconteça. Então, muito obrigado à professora, obrigado à Kátia, obrigado a todos. Isto me obrigou a visitar bastante o site, a ver as várias propostas, as várias experiências. O Papa não quer uma coisa que, repito, seja criada a partir do nada, mas ele quer a partir das várias experiências positivas, e também não quer uma coisa que seja apenas para os jovens, embora, é claro, ele tem privilegiado os jovens nos dois pactos. Tanto é que o pacto econômico também será realizado, porque ele diz: eu preciso dar esperanças, ou nós precisamos dar esperança ao futuro, mas é preciso conservar também a memória do passado e a experiência das pessoas adultas, né? E ele diz, entre políticos, entre a sociedade como um todo, entre a família, entre a igreja, entre a escola, enfim, o pacto. Por isso a palavra pacto é uma aliança entre todos, em todas as situações, em todos os momentos, em todas as direções, ou senão nós não conseguimos levar isso adiante. Muito obrigada, Padre Valdeci, pela sua importante exposição do Pacto Educativo Global. Então, agora nós abrimos espaço para as perguntas. Quem desejar pode se inscrever aqui no chat ou levantar a mão, que eu direciono. O Adail já gostaria de fazer a pergunta. Pode falar. Vamos lá. Pode acontecer. Veja só, nós entendemos o seguinte, que atualmente na classe trabalhadora, o homem ou a mulher com a idade de 35 anos já é considerado velho. Nesse caso, para entrar no mercado. Para entrar no mercado, né? Para trabalhar de um modo geral. Por isso é que há tanto desempregado nessa faixa etária. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: dentro desse pacto em que o Papa se preocupa relacionado à vida dos trabalhadores, a igreja, de um modo geral, não poderia fazer também um trabalho de maior incentivo para que as empresas ajudassem esse povo nessa faixa etária? Porque todo mundo se preocupa muito hoje com o jovem do primeiro emprego, do adolescente, mas esquece desses homens e mulheres que já têm uma vida, uma família constituída e não conseguem arranjar uma vaga para trabalhar. Não haveria condição da igreja trabalhar dentro desse pacto a sociedade trabalhadora ou as empresas nesse sentido? Eu coloco 2 pontos aí. O primeiro, é claro que a igreja pode colaborar, e ela deve colaborar. Ela não vai resolver o problema, ela vai ajudar no discernimento e vai ajudar no amadurecimento da reflexão, indicando pistas. Desde, é claro, do Papa até as instâncias que nós temos, por exemplo, a produção não apenas de documento, porque eu sempre digo, a igreja muitas vezes é especialista em produzir documento, mas não muda comportamento. E isso daí é complicado, né? Eu faço esse joguinho de palavras. Então, ela pode ajudar. Ela não tem condições de fazer isso sozinho. Agora, isso não se passa, e aqui está o segundo ponto, apenas pelo pacto educativo da formação, mas passa em conjunto, não separadamente, com o pacto econômico. Ou seja, aquilo que é a proposta de educação, de formação de uma humanidade comum, e aquilo que é a proposta de formação de estruturas comuns para garantir à humanidade condições de vida. Por isso, talvez o Papa tenha, no mesmo ano, lançado os 2 pactos para dizer, olha, um sem o outro não vai. Se nós trabalharmos, então, para que a humanidade tenha condições de trabalho, é óbvio que aquele recém-formado, ou aquele que por um motivo, ou aquela que por um motivo vai mudar de trabalho, então a pessoa teria condições, seja no segundo ou no terceiro. Eu vejo como possibilidade de trabalho em conjunto e, sobretudo, a partir destes 2 frontes ou dos 2 pactos que o Papa propõe agora.
Obrigada, Obrigado, Daí. professor. Eu vou colocar uma coisa, depois vocês façam alguma pergunta, se alguém... Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá, Maria Clara. Não, mas alguém mais está inscrito? Não, eu o padre Valdeci queria falar. Não, me impressionou aquilo que você disse no início, de que uma aldeia, para educar uma criança, precisa uma aldeia inteira, né? Uma cidade inteira, enfim. Isso fala muito sobre a qualidade do que é a educação, né? A educação é onde todas as... É uma coisa que não é simples, é complexa. E todos se sentem corresponsáveis. E todos têm que ser corresponsáveis e tal, né? Agora, a gente vê também alguns casos assim meio extraordinários de pessoas, crianças ou jovens ou adultos, que correm atrás da educação nas condições mais adversas. Eu estou me lembrando de quando teve uma enchente, não me lembro nem onde, uma enchente que levou tudo, não sei o quê, as pessoas perderam tudo, e uma menina salvou os livros. Me disseram, traz só o que for mais para ela. Ela disse, eu trouxe o que é mais precioso para mim, meus livros. Então, e também pessoas que andam quilômetros e quilômetros e quilômetros no meio da lama, do meio não sei o quê, para ir à escola lá, não sei o quê. Então, me parece que todo mundo corresponsável, mas também eu acho que nós temos uma responsabilidade não só de efetuar a educação e tal, mas de despertar a sede pela educação, né? Porque eu acho que quando essa sede está presente, quando o desejo está presente, as pessoas também correm atrás e, enfim, não ficam só esperando que caia do céu, que lhes seja dado o conteúdo educativo. Então, me parece que o pacto é não só de criar condições propícias para que a educação aconteça, todos são corresponsáveis, mas acho que todos são corresponsáveis também de despertar o desejo nas pessoas e de mostrar às pessoas que a educação é o único caminho para a dignidade humana, me parece, né? O Darcy Ribeiro tinha uma frase que fica para sempre gravada na memória de todo mundo que já teve acesso, né, a ela, dizer quem é contra a construção de escolas depois vai ter que investir dinheiro construindo cadeias, né? Exato. Então, ou algo assim, não sei se a frase é literalmente assim, mas o sentido é mais ou menos esse, né? Quando não há educação, bom, né? Aí o caminho é a criminalidade, a droga, isso e aquilo, né? Então, não sei, eu me pergunto como é que nós, né, como igreja e tal, acho que a igreja faz muito pela educação, pois todas as instituições educativas começaram com a igreja que criou as universidades na Idade Média, a quantidade de colégios, né, educação formal e também educação popular, informal, tudo isso, a igreja está super presente, né? Mas eu me pergunto o que nós poderíamos fazer mais no sentido de despertar essa sede, né, pelo conhecimento, pela educação. Quando aquela menina Malala ganhou o prêmio Nobel, né, ela falou, com um lápis e um papel e tudo se muda o mundo, né? Enfim, a educação é fundamental. Eu vejo, por exemplo, um povo como a Argentina, né? Eu conheço bem porque meu marido é argentino. Quando a gente vê o Brasil nessa caminhada rumo ao abismo, a gente fica, né, triste. A Argentina também não está bem, evidentemente, né? Mas a Argentina já teve várias crises e saiu delas. Deu uma volta por cima de alguma maneira. Por quê? É um povo educado. Não tem analfabeto na Argentina. O nosso nível de analfabetismo é uma coisa assustadora. Tinha diminuído, mas voltou a crescer, né? Então, é uma coisa assim, é um problema visceral que está comendo as entranhas do Brasil e que está nos levando para esse lugar que a gente está indo, né? Que é muito triste, acho que a situação do país. Bom, como eu sabia que qualquer hora poderia voltar a questão do tema da educação, também da colaboração da igreja, eu fui olhar no site da Congregação para a Educação Católica quanto que nós temos de escolas, universidades no mundo. É realmente aquilo que a professora Maria Clara dizia, é assustadora a presença da igreja neste campo. Então, o site diz 216 mil escolas católicas, com mais de 65 milhões de alunos.
1.750 universidades espalhadas pelo mundo, incluindo a nossa PUC do Rio, com mais de 11 milhões de estudantes. E aí, sim, nessa temática toda da aldeia, ou seja, toda uma aldeia para cuidar, eu também vejo que, e o Papa coloca no projeto, é preciso despertar o desejo, é preciso alimentar o desejo e continuar, é claro, criando condições de inclusão. Então, além de despertar, é preciso alimentar. É óbvio que se a gente pega um exemplo como esse daí, vamos pegar lá, a própria pessoa precisa também ter, mas alguém ajudou a pessoa a entender que o valor daquilo lá. Então, poder despertar e poder alimentar. Um exemplo como esse nos indica que alguém, vamos dizer assim, que encontrou uma outra pessoa que despertou o desejo, despertou a sede, começou a alimentar a sede, esta pessoa ela luta depois para poder continuar dentro do processo e criando mais processos ainda. Esses dias, e eu colocava na reunião hoje de manhã, nós fizemos aquela campanha de inclusão digital no departamento. E agora vocês vão descobrir uma coisa que ninguém quase sabe. Eu peguei e falei assim, olha, a inclusão a campanha nós fizemos, computadores nós ganhamos, e são para dar. A única coisa que eu preciso é que vocês se interessem e venham buscar. No mesmo dia. Então, isso também é interessante, ou seja, você ajuda no processo, você desperta, olha o Otto lá, você desperta, mas a pessoa também, é óbvio, entendeu o processo e ela vai e consegue levar adiante e superar dificuldades. Porém, tem algumas situações que realmente nós precisamos agir com um carinho muito grande, ajudar a superar algumas barreiras. Nesse sentido, a proposta do Pacto do Papa, ela é ousada, mas ela se baseia na realidade que os países mais pobres do mundo têm. Vamos dar um exemplo aqui. Nós fizemos um convênio com Guiné-Bissau, 5º país mais pobre do mundo. Não tem sequer uma livraria no país. Então, imagina o que é um país que não tem sequer uma livraria. Não tem uma editora no país. Isso não existe. Então, se torna difícil você falar de condições se você não der um pouco de condições e ajudar a pessoa a sonhar e der condições a esta pessoa de que ela continue sonhando e um pouco ela possa, depois, com as próprias pernas, também superar outras barreiras. Né? Mas é muito difícil. Nós iríamos lá agora em janeiro, a pandemia vai nos tirar de lá, e a proposta é, vamos dar aulas remotamente. Qual foi a resposta? Na capital. Tem dia que tem luz elétrica, tem dia que tem internet, tem dia que não tem. E aí? 5º país mais pobre do mundo. Então, é óbvio que o Papa Francisco ele pensa neste olhar mais longe, mais profundo, de inclusão, de superação, e, sobretudo, dessas situações realmente mais gritantes no mundo. E é preciso que nós trabalhemos em todas as direções. E ali, volto a dizer, na minha opinião, esse bendito desse homem, desse Francisco, ele chutou nas duas direções bem chutadas. Educação e economia para fazer inclusão. A inclusão precisa ser feita nos dois campos, senão não temos condições de melhorar o mundo. Vamos lá. Agora passa a palavra para o Padre Abel. Aldecir e todos os demais, eu gostei
muito, né, da reflexão. Eu tenho acompanhado as reflexões na ANEC também, não é, sobre o mesmo tema, o Pacto Global e também o Pacto, né, a iniciativa sobre economia solidária. Uma coisa que me preocupa muito, né, e trabalhei isso na minha tese há pouco, inclusive, e lá falava-se muito, né, a questão restrito aqui no Brasil, você acabou de falar, dados da educação católica no mundo são grandes. No Brasil, isso não é tanto assim, né? No Brasil é muito mais reduzido. A desigualdade social afeta muito a educação, não é? Afeta a educação, no caso do Brasil, a injustiça é tão gritante, não é, que a gente sabe, todos nós aqui sabemos, que as pessoas de alta, né, de poder aquisitivo melhor estudam no colégio pago, colégio particular, colégio bom, e depois vão para a universidade pública. A universidade particular fica para aqueles que teriam maior necessidade da educação gratuita. Não é? Então, esse disparate aí. Mas não é nem isso que eu quero tocar. Eu quero falar o seguinte, alguém lá na NEC, pelejei para lembrar o nome aqui, não consegui, mas dizia o seguinte, falava assim, talvez na estrutura da Igreja Católica, que a gente às vezes critica muito e apresenta pouca solução, né? Talvez na Igreja Católica, né, no âmbito, né, já que a gente tem, não é tanto no Brasil, os números não são tão grandes proporcionalmente, mas que a educação não ficasse tão refém do mercado, né, porque, infelizmente, é refém do mercado. Né, assim, ou seja, o aluno que estuda no colégio particular católico, vamos chamar assim, aqui no Rio e no Brasil inteiro, ele tem se preparar para o Enem, para o vestibular, conforme o mercado exige. E depois, na universidade também, a universidade tem que preparar para o mercado. Não é? Mas como preparar para o mercado sem ser refém, não é? Abrindo mão dos valores cristãos? Não é? Porque, do contrário, a gente tem dificuldade de educar. Não é? Então, eu creio, e aí pergunto o que você pensa a respeito, né? que o Papa Francisco quer. Isso também inclui, né? Ou seja, a questão aí de como a gente não ficar tão refém desse capitalismo selvagem, né? Como que a educação seja, palavra de Paulo Freire, de fato libertadora, para não produzir mais do mesmo, para não produzirmos gente que a PUC de Curitiba tem a frase bonita, né? Produzir gente para os demais, produzir gente boa, não é? Gente para os demais é a RUP, Padre RUP, em geral jesuíta. Mas esse desafio, portanto, né, de uma educação que seja libertadora, inclusiva, que contribua para talvez o pior problema brasileiro, que é a desigualdade social. Bom, eu coloco aqui alguns pequeninos pontos. O primeiro dele, é claro, a responsabilidade nossa no meio católico, ela é muito grande em termos de ser ou de conseguir realizar uma educação inclusiva que proporcione a esta criança, a este adolescente, que ele chegue lá e dispute reais condições, entre aspas, em pé de igualdade com outros que fizeram bons cursos em universidades, e as congregações religiosas, porque a maioria dos colégios são religiosos, acabam se tornando reféns, porque, é óbvio, também não adianta querer, com romantismo, achar que vai manter os nossos colégios sem estrutura nenhuma. Então, é óbvio que precisaria fazer aquilo de uma mudança de rumo e conseguir oferecer educação, mas, ao mesmo tempo, conseguir permanecer de pé. Isso não é... Eu não vejo como uma coisa tão simples, vamos dizer assim. Nem todo mundo tem condições de chegar a ser aquilo que é uma PUC-Rio, que tem condições de oferecer, seja homem ou mulher, branco ou preto, rico ou pobre, que todo mundo possa fazer pós-graduação na PUC sem pagar um centavo. Claro, isso daí é uma coisa, como diz Maria Clara, a PUC-Rio é um espetáculo. É mesmo. Porque você chegar a isto precisa de uma trajetória histórica que a PUC trilhou até hoje. Mas, repito, infelizmente eu tenho que dizer isso, a maioria dos nossos colégios são religiosos
Eu não sei se as nossas congregações religiosas estariam dispostas a correr esse risco, que o Papa fala, é preciso correr o risco. É um risco bom, saudável. Quantas delas sobreviveriam os colégios? Mas eu acredito que seria possível. O exemplo está a nossa pontifícia, ou seja, pelo menos ser inclusiva em boa parte dos seus alunos. E ser inclusiva também na parte dos seus professores e professoras. Isso ajudaria como um todo. Agora, é preciso a coragem de assumir um risco para que se chegue lá. A PUC tem 80 anos. Qual é a outra privada do Brasil que ninguém paga para fazer pós-graduação? Nenhuma. Privada, não. As outras PUCs todas pagam. Então, é óbvio, 80 anos, uma caminhada, uma opção. Precisaria correr o risco, fazer uma opção, que as congregações também, eu digo congregações porque a maioria dos colégios são de congregações, as dioceses que têm, fazer uma opção e correr o risco, mas é aquilo que o Papa diz ali no projeto. Esse projeto não é para agora, é a longo tempo. Então, trilhando, na dimensão, agora vai minha cabeça de biblista, né? Um é o que planta, outro que rega, Deus dá o crescimento e outros vão colher. As gerações futuras colheriam do trabalho plantado hoje. Aí nós conseguiríamos, de fato, uma educação libertadora, baseada nos valores cristãos, uma educação que não criaria reféns de mercado, porque ela não seria refém do mercado. Às vezes, ela se viria ali chacoalhada, se ela tem condições de dar ou não. Eu vou lembrar o exemplo da nossa casa, PUC-Rio. O que a PUC agora fez? Bom, vamos pedir campanha para todo mundo para incluir os alunos e as alunas na inclusão digital. Olha, professor, você pode fazer uma doação no seu contra-cheque? Empresário, você pode dar? Ou seja, busca meios, né? Poucos sabem, e aqui eu tenho que defender a PUC mesmo, né? Por exemplo, a PUC entrou nesta situação, nós não fomos lá, mas os funcionários não foram mandados embora. É claro que uma opção como essa tem que garantir todos. O que a PUC fez com aqueles funcionários e funcionárias do bandejão? Ela, que dava subsídio para que os alunos pudessem comer, ela foi e falou, nós não temos os alunos aqui, então nós assumimos a folha de pagamento dos funcionários. Então, é óbvio que ela é inclusiva no pacto. O pacto é global. Talvez ali a gente entenda por que é global, né? Ou seja, você precisa de fechar todas as torneiras de todos os lados e abrir todas as torneiras de todos os lados para que a gente consiga alguma coisa. Do contrário, a gente não consegue, né? Ou o sonho é sonhado, ou nós somos derrotados. E ele precisa ser alimentado, né? Com todo o risco possível e imaginável. Vamos lá. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Oi. Agostinho. A minha não é pergunta. Este provérbio, que para se educar uma criança precisa da aldeia inteira, é africano. Vamos, sabia, não? Tá bom. Eu só queria dizer que é verdade a presença da igreja no mundo em geral, na área da educação, porque mesmo os países africanos, a maioria dos dirigentes são pessoas que passaram nas escolas religiosas ou que foram apoiadas pelas instituições religiosas a chegarem a um nível alto, até estudar fora da África, aqui no Brasil, na Europa, graças a eles, graças às instituições religiosas. Então, é óbvio a presença desse no mundo em geral, é verdade. E o que o Papa fala
né, a questão da importância da educação, isso é verdadeiro, porque as sofrimentos que nós temos no mundo hoje é por causa de falta de educação. Mesmo que o dirigente estude mais, mas se não recebeu uma boa educação, começando da sua aldeia, ou do seu bairro, da sua cidade, com seu pai, com a mãe, mesmo que se torne um dirigente, um político, aquela parte que faltou de boa educação sempre vai ter consequências. E as consequências são essas. A questão, por exemplo, problemas políticos que temos no Brasil e na África em geral, é devido a isso. Como é que é possível uma pessoa que já estudou ao nível alto e continua fazendo coisas como alguém que ainda não estudou, ainda não se preparou? Por quê? Onde que há falha? Então, a educação dada é o ponto máximo. Se ela não for boa desde o começo, as consequências são essas que nós temos no mundo hoje. Essa é a parte que eu queria ainda enfatizar. Ok. Eu aqui lembraria uma coisa, né? É possível responsabilizar-se por toda a formação da pessoa? Não. Não tem como você criar um biônico que você transmitiu todos os bons conceitos, toda a boa formação e que a pessoa vá se comprometer com o resultado. Porém, é preciso não desistir. Aqui está um princípio, é preciso não desistir. Você continue alimentando as demandas das novas gerações, continue alimentando os sonhos, mesmo vendo, é óbvio, derrotas de pessoas formadas dentro da instituição da igreja, e nós no Brasil temos vários casos, nós no Rio temos vários casos, de pessoas que se formaram dentro da católica e que hoje, digamos assim, não são bons governantes. Então, por si só, o processo não garante, mas isso não pode ser um critério para dizer eu não vou continuar investindo. Quantos hoje trabalham nas várias regiões do Brasil ou do mundo que passaram por essas instituições, que continuam dando a vida, que continuam fazendo bem, se esgotando, se consumindo no bom sentido, mas é inevitável. Aqui minha cabeça vai de novo de biblista. Jesus falou, é inevitável que os escândalos aconteçam, infelizmente, né? Nem todo mundo, passando por um bonito, bom, saudável, salutar processo, vai conseguir lá. Mas desistir não é também o caminho. Posso só Claro, falar uma claro. coisinha? O problema também não seria do sistema, no nosso sistema que é falho. Sistema educacional, a gente tem uma falha no sistema da política. Veja bem, as políticas, a vontade política, digamos assim, ela é motora. Eu não tenho dúvida dessa daí, porque as decisões políticas, as próprias decisões, e muitas vezes na calada da noite, na surdina, por trás das portas, por trás das paredes, como nós temos, não é privilégio nosso, nem sequer do Brasil, quanto menos do Rio. Isso é uma situação, infelizmente, do mundo, porque o Deus chamado dinheiro, ou Deus chamado poder, isso fala muito forte. Então, muitos, realmente, haja vista a situação da pandemia, quando nós iríamos imaginar que, nessa situação tão absurda como a pandemia, as pessoas fariam tanta corrupção na compra de aparelhos ou de medicamentos para salvar vidas. Então, é óbvio que o sistema, muitas vezes, ele é viciado, vicioso, vicia numa corrente, mas repito aquilo que eu dizia, isso também não pode ser motivo para dizer, então eu não acredito que é possível uma nova política. Não, não é por aí.
O sistema realmente, infelizmente, repito, viciado, vicioso e viciante, mas é preciso que nós acreditemos em novas perspectivas, novas possibilidades. Quem sabe nós no Rio não somos muito aptos a escolher tanto governadores, por exemplo. Nós não estamos nos mostrando muito bons para isso, não. Né? 40 anos nesta situação e parece que nós estamos nadando. Bom, um dia nós iremos chegar do outro lado do rio. É preciso continuar nadando. É preciso continuar acreditando que o sistema pode ser mudado, ainda que seja viciado, vicioso e viciante. Mas é possível. Professor, poderia fazer um comentário? Claro, Lino. Boa tarde. Não, é a parte tão bonita quando a gente olha falando sobre o idoso, a preocupação do Papa Francisco, porque o senhor pode lembrar que eu faço já um trabalho já há alguns anos voltado para o público idoso, mais especificamente aqueles acometidos da doença do Alzheimer, né, e suas famílias. E eu acompanho normalmente as publicações de Twitter que são feitas pelo Vaticano em nome do Papa, e é muito bonito, assim, que desde o começo do Papa Francisco, essa preocupação. E até a Dael estava falando de sugestões, eu vi que aconteceu em janeiro, que eles chamaram de, se eu não me engano, o primeiro Congresso Internacional da Pastoral dos Idosos, que foi realizado em Roma, no Vaticano, mas fortalecendo, né, aquilo que poderá se tornar propostas, né, de convivência melhor, né, já que naquele momento marcado ali em 15 de junho, que é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e eu acompanhando as publicações no Twitter, foi extraordinário a publicação que o Papa fez, e acompanhado de dados estatísticos que apresentavam que a grande virada que vem por aí, né, nessa inversão da pirâmide etária, é que até o ano 2030, o número de pessoas com 60 anos deve crescer em torno de 40%, ou seja, vai passar de 1 bilhão para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas nessa faixa etária. E que, a essa altura, o número de idosos irá superar o número de jovens em todo o mundo, o que significa que será muito mais rápido naqueles países que tiveram um crescimento muito grande de jovens. Então, esses jovens estão chegando na idade avançada, nesses próximos 20, 30 anos. E, entre os quais estaremos nós. Entre os quais já estamos chegando. Mas é que é muito bonito, eu acho que tem muitas possibilidades. E quando ele, acredito eu, né, que ele destaca muito essa questão de apreciar a velhice, e isso em janeiro, ou seja, bem antes da pandemia, que ele convocou a população a sair à rua e conhecer os idosos que estavam abandonados e ao descaso, mas, ao mesmo tempo, de certa forma, propondo a recuperação de conceitos tão importantes como os conceitos ligados à família. Ele chamou a questão dos avós de um santuário espiritual, a relação entre os avós e o jovem e o poder da oração. E, assim, na minha percepção e sensibilidade, eu vejo muito essa questão também da trajetória do ser humano, não é, que passa por essas fases do ciclo de vida e que já na idade avançada tem, talvez, assim, uma relação espiritual muito engrandecida, né, e que isso é um tesouro para a humanidade. Nesse sentido, acho que tem um campo muito fértil, né, para fazer trabalhos voltados para esse público, como a Dael estava falando lá, e esse primeiro congresso pastoral dos idosos, acho que já é um marco, né, que aconteceu em janeiro desse ano, em Roma. É só um comentário, assim, é muito bonito, né, esse trabalho. Exatamente. Nos dois pactos, tanto no educativo, que ele coloca global, como no econômico, a economia de Francisco, onde ele vai usar o termo pacto, ele diz o seguinte: nós precisamos trabalhar nas duas direções, com os jovens, que ele privilegia para poder se construir o futuro, mas ele diz sem esquecer os adultos. O documento não tem a expressão simplesmente criança, adolescente, adulto, jovem, idoso. Não, jovens e adultos
ele coloca ali as duas expressões. Por quê? Porque ele diz o seguinte: se nós pensarmos tão somente no presente, significa que negamos o passado e condenamos o futuro. Foi uma educação ela precisará estar sempre voltada para a memória dos adultos, para os sonhos dos jovens. Uma nova economia a ser construída. Da mesma forma, ela deverá estar sempre voltada para os sonhos dos jovens. Porém, ela não pode ignorar a memória dos adultos, ou seja, uma comunidade, uma família humana, já que ele usa todos nós somos uma família humana. Ela precisa caminhar e caminhar junto, senão alguém fica para trás. Então, não é possível deixar alguém para trás. Porque, senão, ela não seria aquilo que o Papa coloca, o pacto não seria global e não seria integral, né? Ele não integraria todos também. A mesma coisa a humanidade, a economia precisa ser integral. Professor. Oi. Então. Eu não sou pessimista. Né? Eduardo. Isso. Eu não sou uma pessoa pessimista, mas eu já estou com 61 anos. Aposentado. Isso. Mas precisamos trabalhar, porque senão não dá para pagar as contas, não dá para pagar plano de saúde, etc, etc, etc. Né? Mas se adaptando. Mas o que eu quero dizer com relação a esse pacto, né, especificamente, é assim: há 61 anos eu vivo sempre com... são sempre ideias, né, coisas que são faladas, mas a gente vê poucas melhorias efetivas. Quando elas são melhorias, são para um grupo e não para o coletivo. Né? Isso é muito ruim. A gente fica muito no mundo da teoria, menos a prática, e trabalhamos uma ideologia. Né? Por exemplo, na questão da educação, como é que a gente pode querer que um jovem seja educado dentro de uma própria estrutura que ela está doente? Vou dar um exemplo. Se a gente pegar as pessoas que, talvez, não em todos, não sei, eu não tenho esse conhecimento, mas tem muitos colégios que ensinam de forma totalmente errada, que formam um jovem com questões ideológicas erradas, com questões morais erradas, e que acabam fazendo com que a sociedade vire uma sociedade muito efêmera, né? Uma sociedade que é para agora. A gente é um ser desejante, desejamos o que não temos, e quando temos, a gente não deseja mais, mas deseja outra coisa. O tempo todo a gente vai ficar sendo desejante dentro desse mundo. Não tem jeito, se não for a gente aqui, por exemplo, nós temos aqui em 16 pessoas, né? 16 pessoas privilegiadas que estão discutindo isso. Como é que a gente alcança as que não são privilegiadas de estarem nesse fórum para escutar essa questão dos documentos que o Papa fala? Né? Então, eu vejo que a gente tem muito, muito para caminhar, e eu não sei, às vezes eu tenho uma sensação, e aí não é uma sensação derrotista, não é, mas às vezes sim. Às vezes eu me dou por satisfeito que eu já estou com 61 anos, que eu estou próximo da morte. Não está próximo da morte. Eu vou dizer o que eu digo aqui, quando eu falo para o padre que tem aqui em casa 94 anos, falo: Monsenhor Lindolfo, acho que Deus perdeu sua ficha, não é possível. Né? Aí ele fala: você pode ir antes. Boa essa. Ele fala: você pode ir antes. Então, não é a questão da idade. Mas, brincadeiras à parte, entre aspas, é claro que a estrutura ela precisa ser curada, se ela está doente. Agora, muitas vezes, a terapia é longa, tem algumas doenças que a gente não cura de um dia para o outro. Depois, o remédio, muitas vezes, também é um pouco amargo, e nem sempre nós estamos dispostos, e é preciso que este trabalho seja espalhado. O sonho precisa ser espalhado. Mas ali é bom que nós tenhamos sempre presente aquilo que, vou de novo
na cabeça de biblista. Olha, muitas atividades, elas precisam ser entendidas como na dimensão da parábola do semeador. A semente foi jogada num lugar, foi jogada no outro, foi jogada no outro. Um tipo produziu. Quando eu passo numa calçada, vejo num muro de cimento uma plantinha que é capaz de nascer e ela se torna uma árvore tão robusta que ela estoura o muro, aonde nós não veríamos condições nenhuma de vida. Como quem levou aquela semente? Quem jogou? Como que ela entrou ali no meio? Querem ver isso daqui? Saiam para fora da rua de vocês, que vocês veem, mas basta vir aqui em frente de casa, na Casa Histórica Esquina, tem umas árvores gigantescas no muro, que hoje, inclusive, ninguém pode relar a mão, hein? Até esta parábola é boa. Depois que adquiriu vida, depois que você, então, se espalhou, depois que o bem foi espalhado e adquiriu vida, você pode tentar matar, ele vai ser protegido e vai para frente. Então, é óbvio que gostaria que todas as minhas ações, todos os meus projetos produzissem frutos. A Bíblia diz, uns vão produzir 100, outros 60, outros 30. E alguns a gente nunca imagina que vão produzir. É como aquela sementinha no muro, semente no asfalto, numa calçada, e aquilo vai para frente. Quando a gente menos imagina, aquilo produziu uma ação espetacular. Vou lembrar aqui, que é todo de conhecimento de todos, quem imaginava que aquele franciscano da África, naquele fim de mundo, naquela situação de pobreza, que não é um país rico, fosse considerado o melhor professor do mundo. Então, é óbvio que, às vezes, a vida surpreende também, né? Tem fracassos e tem tantas coisas boas, mas a vida surpreende para o bem. Ela não surpreende só e tão somente para o mal, não. Sempre de boa, né, professor? Eu tô. Eu sei, o senhor já tem até a figurinha, tô de boa. Eu tô de boa com a vida. Eu que faço suas figurinhas, eu sei que o senhor tá de boa, o senhor encomenda. Ah lá. Dedurei o padre, ele encomenda a legenda da figurinha. Não, tem algumas que eu não encomendei, não. Fizeram lá e eu gostei. Mas eu acho que está aí. Um momento de reflexão, parabéns à professora, 1h30. Eu tenho que entrar daqui meia hora numa outra. Obrigado pela oportunidade. Eu diria, eu não sei se já fizeram uma sobre a economia de Francisco, mas acho que seria bom fazer. Já fizeram? Vamos fazer. Na última semana de setembro será convidado. Economia de Francisco e Clara. Porque não voltaram no documento, né? Economia de Francisco e Clara, mas eu acho que está ali. Repito aquilo que eu dizia. Parabéns à professora pelo trabalho na cátedra, parabéns pelo vigor, que é de uma... Eu costumo dizer, se Maria Clara sai da cozinha, passa para a sala, ela já tem um artigo pronto. Né? Se ela sentar na cadeira, ela tem um capítulo de um livro. Se ela demorar um pouquinho mais, ela tem um livro. A gente não sabe como consegue produzir tanto assim. Né? Então, parabéns. É bondade do padre Valdeci. Obrigado. Muito obrigada, padre Valdeci. Muito obrigado. Muito bom, foi muito esclarecedor. Né? A Kátia é sempre o anjo de bondade, não apenas ao lado da professora, mas ao lado também da teologia. Então, muito obrigado, e obrigado a todos, obrigado ao Padre Abel e a todos vocês. Olha lá, Padre Rocildo do Ceará foi entrar, e a cada um e a cada uma que nós possamos continuar espalhando o sonho, tendo presente que o pacto é global. E eu assumo a minha parte, vou trabalhando, e, é claro, alimentando sonhos. Depois, algumas sementes eu vou achar que não vão produzir, elas vão dar muitos frutos no futuro, e outras eu vou ver o fruto ainda. E o diálogo é um bom caminho, a educação precisa ser inclusiva em todos os sentidos. Nós estamos numa excelente, não é uma boa, excelente casa, que é a PUC-Rio, e a partir dali nós podemos assumir esta proposta.
Nem sempre dá para a gente fazer tudo o que a gente gostaria. Por exemplo, eu tinha até passagem comprada para ir no dia, lá em maio, do dia do Pacto Educativo, participar pessoalmente. Hoje nem fui, nem tive dinheiro de volta da passagem ainda, mas o sonho continua e vamos para frente. Verdade. Muito obrigada, Padre Valdeci, mais uma vez, por esse brilhante tema, né, desafiador. E nós convidamos também para o próximo Notícias, que vai tratar sobre as propostas atuais para a economia do Brasil, e o convidado vai ser o Chico Alencar, da UFRJ. Então, muito obrigada a todos pela presença e até a próxima. Grande abraço, um grande beijo a todos. Obrigada. Tchau. Bom jantar, hein? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço a todos e a todas. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí, Kátia, deu para... Foi ótimo. Desafiador. Olha, até do Aldo está ali. Obrigada, Padre Valdeci, mais uma vez. Foi muito bom. Eu que agradeço. Um abraço. Outro. Tchau. Daí podemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.